O teu som está cortando um pouco, viu, Cleiton? Me ouviram melhor, professor? Agora melhorou. E tô claro aí para vocês? Tá, bem claro. Ouvindo muito bem. Ótimo, ótimo. Vamos lá. A apresentação ficou bonitinha, né? Bom, Eu coloquei mais umas fotos dos filtros lá, para ter... É isso, o resto você já tinha feito, já estava configurado daquele que ele usa aí. eu só... a minha tela. Você está com que tipo de microfone? Porque tua voz mexe primeiro, depois aparece o som. Na verdade, eu estou usando o próprio microfone do laptop. Então é isso. Aí, já estamos na apresentação. Fica à vontade, professora. A gente já vou dar o pontapé inicial, tá? Bem, pessoal, boa tarde a todos aí. Dando continuidade aí, hoje já é a terceira aula que nós estamos realizando aí, né, através do seminário online aí. Então, hoje a gente vai falar aí aula 2 de Programa de Proteção Respiratória com o professor Maurício Torlani Filho. Para quem não conhece o professor Maurício Torlani Filho, engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, consultor especialista na parte de produção respiratória, tá? Eu sou Cleiton Barbosa, gerente de produtos para a produção respiratória da MSA do Brasil. Então, a gente vai dar continuidade aí nas aulas aí que a gente já 2 semanas que a gente já vem fazendo, essa é a terceira, e a semana que vem é o fechamento aí das aulas, tá? Já só passar um recadinho pro pessoal, o pessoal já está perguntando se com relação a certificado, né, se vai ter, depois vai ser enviado um certificado de participação, vamos disponibilizar a apresentação para o pessoal. E só um detalhe, com relação às dúvidas, né, que a gente sempre abre para tirar algumas dúvidas, a gente recebeu muitas dúvidas do primeiro e segundo seminário, então nós estamos compilando, a gente conversando aqui, a ideia é a gente vai compilar todas as dúvidas dessa terceira reunião, da 4ª reunião, que nós vamos ter semana que vem, vamos mandar um arquivo único para todos, tá? Para a pessoa não, vamos dizer assim, uns têm da primeira, segunda, não, a gente vai mandar tudo de uma única maneira, tá? Então a gente pede um pouquinho de paciência para vocês aí. Na semana que vem, na última reunião, a gente manda para todos aí, tudo compilado das 4 aulas que teve, tá? Então a gente vai dar início aí. Uma breve agenda, né? Do que vamos falar hoje, que é a aula 2, né? O professor na primeira aula falou de referências, fisiologia respiratória, riscos respiratórios e classificação. E hoje falar de contaminantes, deficiência de oxigênio e tipos de respiradores. Professor, pode ir. Vamos lá. Boa tarde a todos, obrigado a todos aí por estarem aqui. Como nós terminamos a aula passada, eu estava falando dos riscos biológicos. Então, os contaminantes, os bioaerossóis. O que são bactérias, o que são fungos, tá? Bactérias, vírus, vai adiantando, Cleiton, porque todas as fases têm animação. Prions e outros. Cuidado com esses outros, tá? Fungos, parasitas, protozoários. Alguns colocam que animais peçonhentos também são os riscos biológicos. Não. São micro-organismos. Tudo que é macro-organismo não é risco biológico, tá? Cuidado que existe essa confusão. Eu encontrei em alguns PPRAs, mas é antigo PPRA, né?
para PGR, falando de que o risco biológico peçonhento e outros, eu falei, não, cuidado com isso. Riscos biológicos são micro-organismos, tá ok? Aí tem alguns exemplos das definições clássicas, tá? Pode avançando, Cleiton. Ok? Algumas doenças, por exemplo, aí, que são transmitidas por gotículas. Nós temos um caso aí no nosso Covid, que está aí, o corona, né? Isso foi um estudo da Associação Paulista de Controle de Infecções Hospitalares, tomografia, isso. Por exemplo, cachumba por gotícula, coqueluche por gotícula, difteria, a faringe é por gotícula, escalatina, infecção, encefalites, a influenza, né? Gripe, também a gotículas, as meningites também, o Neria meningococci por gotícula, a rubéola também, pode avançar, Cleiton. Ok? Também por aerossóis. Nós temos o Herpes zoster, é contato e aerossóis. Sarampo é só aerossol. A SARS, a síndrome respiratória aguda grave, é contato e aerossóis. Tuberculose é aerossol só. Pulmonar, a laringe é aerossol só também. A varicela é contato e aerossol. Por que eu coloquei isso aqui? Porque é importante ver qual é o mecanismo de transmissão para a gente saber, na seleção dos respiradores e filtros, que é o que nós vamos fazer na semana que vem, no dia 7, para riscos biológicos, vou dar um exemplo breve lá, porque é um processo mais longo do que para agentes químicos, ok? E nós necessitamos saber isso. Eu vou ter que dar proteção respiratória. Na minha APR, análise preliminar de risco, eu preciso dizer se eu tenho risco biológico ou não. Eu tenho. Qual? Eu preciso ver qual é o tipo de transmissão que ele tem. Se ele não tem o aerossol, ele precisa pôr proteção respiratória. Ele tem, eu preciso pôr proteção respiratória. Para variar, tudo de novo, está baseado, começa onde? Na análise preliminar do risco. Ok? Pode avançar, comigo. Aí botou uma câmera. E aí nós voltamos agora, vamos falar um pouco das doenças. Dos riscos biológicos das doenças depende do que você pegou, o que tem no ar vai aparecer a doença específica dele. Para os contaminantes particulados, o que são os particulados? Poeiras, névoas, fungos, radionuclídeos. Tá? Nós temos a pneumoconiose, a fibrose, a bronquite, câncer. Pode ir avançando aqui, vai apresentando tudo isso. Tá? Essas doenças são doenças pulmonares, a pneumoconiose. Opa, eu estou sem áudio. Sumiu meu áudio, peraí. Sumiu meu áudio não? Não, estamos ouvindo, professor. Tá ok. Ok. As doenças pulmonares, pneumoconiose, fibrose, bronquite, asma, câncer, isso é normal de nós ter, faz parte da nossa já conhecimento e da higiene. Fora as pulmonares, nós temos sensibilizantes. O que são os sensibilizantes, pessoal? Você nunca teve contato com esse produto, mas você já teve contato com ele, você tem contato com ele, mas nesse dia o teu organismo interpretou esse contaminante, quando você inalou ele, como um invasor. Ele criou uma defesa. Essa defesa o organismo criou para o resto da tua vida. Então, nessa exposição que você teve, nesse dia, você foi sensibilizado, você teve, por exemplo, diarreia e vômito. Desse dia em diante, para o resto da sua vida, sempre que você tiver contato com esse produto, independente de concentração, você vai ter diarreia e vômito. E o legal é que você trabalha todo dia com esse produto. Você tomar muito cuidado com esses tipos de contaminantes. Aqui tem alguns exemplos, tá? O óleo de corte, o pólen, o algodão, a fibra do algodão, o bagaço da cana acesa, seca, os isocianatos, os TDIs, o SO2, provocam febre, provocam efeitos sistêmicos. Vê se interessante na febre, ali aparece fumos.
É aquele que a gente conhece sempre, né? A febre do soldador. Tá? Você tem fumos, por exemplo, e tem também poeiras de alumínio, poeira de cádmio, de cobre, de ferro, de níquel, de prata, ali está escrito caráter, mas é prata, estanho, selênio. Efeitos sistêmicos. Efeitos sistêmicos são o quê? São os contaminantes que eles têm órgão-alvos específicos. Por exemplo, poeira e fumos de chumbo. Eles só vão para um lugar. Eles se depositam na superfície dos ossos de grande calibre. Tá ok? Outros que provocam irritação. Cuidado com essa irritação, pessoal. Essa irritação não é quando você tem alergia. Por exemplo, eu só uso roupa de algodão. Eu tenho alergia a sintéticos a vida inteira, desde que eu nasci. Não é esse tipo de irritação que o contato provoca. É a irritação ocupacional, que ela é sempre no mesmo local. E essa irritação, se ela é sempre no mesmo local, nós temos que lembrar que ela pode provocar o quê? Ela pode provocar uma necrose. Isso pode ser o início de doenças mais sérias. Okay? Outros provocam mutação genética, que é alteração dos cromossomos como o mercúrio. Outros provocam alteração genética, ou seja, a má formação dos fetos. As poeiras e os fumos de chumbo. Você vê que interessante isso, né? Eu estou exposto à poeira, ao fumo do chumbo, e pode ocorrer a má formação do feto. Isso ressalta o quê? A importância da proteção respiratória, pessoal. O que eu mais ouço por aí é o seguinte: professor, como o senhor explana a elaboração do PPR, que é um curso que nós estamos fazendo, inclusive, na MSA também, aqui em São Paulo estou fazendo na MSA. O pessoal fala, professor, mas essa colocação que o senhor põe é utópica. Não é utópico, meu jovem. Porque esse PPR, a exigência do programa de proteção respiratória é o mínimo. Isso não é utópico. Isso faz parte da nossa responsabilidade como higienista, como técnico, como engenheiro, como médico, como enfermeiro. O que se nós não, na empresa, nós fornecemos respiradores aos nossos colaboradores ou trabalhadores. Eu sou da época que trabalhador era o correto, colaborador era bandido. Agora é o contrário, né? É o contrário. Mas, o que nós estamos cometendo? Se nós só entregamos o respirador, não, ele assina a ficha de EPI. E entregou a máscara. É para pó. E não tem o PPR, eu tenho um draft, eu tenho uma cópia do PPR da Fundação. Isso é genocídio. Isso é genocídio, pessoal. E as doenças respiratórias, especialmente as para os particulados, os efeitos normalmente não são instantâneos. Instantâneos vai dar uma tosse, alguma coisa, ou aparece, por exemplo, a exposição a chumbo, acima dos limites de exposição, meia hora depois você já detecta no exame de sangue. Mas os efeitos nos alvéolos, na parte interna do pulmão, demora 15, 20 anos para aparecer o efeito. Então o que acontece o quê? Quando aparece o efeito, pessoal, o que eu brinco, já pode assinar o atestado de óbito. Só deixa em branco a data. Porque não tem como reverter mais. Tem como encher o cara d'água, o pulmão de água do cara, ou seja, um solvente, lavar o pulmão dele, virar de cabeça para baixo, chacoalhar e lavar o pulmão. O dano é permanente. Não tem mais como, não tem o que fazer. Mas é difícil implantar o programa. Tem que começar, pessoal. Tem que começar. Não pode se omitir nisso. Ninguém acredito que ninguém que está por aqui trabalha por esporte, né? Trabalhamos o que precisamos, mas nós temos uma responsabilidade ética e profissional de fazer isso. Você vê os efeitos aí de uma exposição à poeira, má formação de fetos, câncer. Vocês viram no câncer ali, e ninguém, pelo menos eu não vi ninguém para falar aqui, madeiras duras. Professor, pessoal, madeira dura é carcinogênica, é classificada como A1, comprovadamente carcinogênica para o ser humano. Quais são as madeiras duras?
O pinho que nós temos no sul do Brasil, ele é madeira dura? O eucalipto é madeira dura ou é madeira mole? O pinus é madeira dura ou madeira mole? O jacarandá é madeira dura ou madeira mole? A peroba é madeira dura ou madeira mole? E eu não encontro por aí essas classificações em PPRAs, em APRs da DAO, onde aparece isso. Ah, o que é? Poeira de madeira. Ah, mas qual madeira? Dura ou mole? Se é mole, você vai ter o quê? Uma permeconiose, um acúmulo de particulado insolúvel nos alvéolos. Agora, se é madeira dura, meu querido, você pode desenvolver um câncer. Então, esses cuidados têm que ser tomados. Nós vamos ver na próxima aula, na seleção do respirador, que ele é calculado, o respirador que você vai usar. Eu preciso saber tudo isso. Tá ok? Próximo slide, Cleiton, por favor. E os gases e vapores. Lembra quando eu falei dos mecanismos de defesa lá no começo? O que nós temos? Os mecanismos cílios, o muco, né? Os macrófagos dentro dos alvéolos e gases e vapores. Pessoal, não temos defesa nenhuma. Inalou, chegou no alvéolo, está na corrente sanguínea. É instantâneo. Ok? E aí eu tenho orgânicos, ácidos, alcalinos, especiais. Como que eu vou saber se é orgânico? Eu preciso saber química, professor? Não, ninguém tem que saber química. Isso está na física. Aí a importância das informações de uma ficha de informação de produtos químicos corretamente elaborada, com as informações corretas. Eu já falei para vocês, eu pego uma grande parte das fichas que eu pego, a que veio com a mamadeira dos meus filhos quando era pequena, tinha mais informação do que essa ficha. Quando ela fala, dar proteção respiratória adequada, me orientou, puxa, me deu uma grande contribuição para a seleção do respirador. Ou a gente entra em contato com o fabricante do produto, não, isso é segredo industrial. Quando aparecem essas observações, pessoal, corre que é fria. Corre que é fria. Tem boi, como falava meu pai, tem boi na linha. Tem coisa errada. Tá ok? Cuidado com isso. Oi, diga. Só fazer com licença, só fazer um adendo aí em cima do que o senhor está comentando. O que acontece? Aqui na MS a gente recebe muita ligação do pessoal perguntando qual filtro deve se utilizar para aquele gás e vapor, né? Só que normalmente o pessoal pega e manda, o pessoal nem olha a FISP. Quando manda para a gente, essa aqui é a FISP. E aí, em cima do que o senhor falou, realmente, as FISPs são muito pobres de informação, né? Então, você pega aí FISP que não tem nenhum tipo de informação, apenas, como o senhor disse, realmente, só utilizar proteção respiratória, utilizar proteção ocular. A pior frase que poderia ter é colocar isso, ter proteção respiratória, né? O pessoal às vezes não sabe, mas o item 8 da FISP, que normalmente são onde se diz se deve utilizar, tá? Isso o pessoal às vezes não sabe. Tem a FISP na mão e não sabe que no item 8 comenta o que deve ser utilizado para a pele, o que deve ser utilizado para os olhos, o que deve ser utilizado para proteção respiratória. É dever nosso, né, cobrar o fabricante daquele produto químico de dar uma orientação uma melhor orientação do que é composto aquele produto. Isso é um ponto importante. O encontrando das FISPs, o item 8, ele fala máscara para gás. Máscara para gás. Ajudou para o chuchu, né? Primeiro eu sei que é um vidro químico. Já ajudou. Aí eu vi apareceu aqui, porque perguntou, professor, precisa especificar quais são as madeiras duras ou mole. Eu demorei alguns anos garimpando essas informações para juntar. Isso, porque foi assustador no final. Eu era vivo ainda, como nós terminamos esse garimpo, tudo, de anos de informações, colando aqui e ali, conversando com o pessoal. Aí, mais quando meu filho começou a fazer florestal e tudo, comecei a ter contato com isso. Ele começou a me trazer material
materiais para estudar. E é assustador. Por exemplo, nós temos madeiras e você ter contato com a serragem, o pó gerado do lixamento, do corpo, elas são veneno, elas são altamente tóxicas. Tem algumas que têm neurotoxina. Outras, você tendo contato com a poeira, elas provocam dermatite. O pessoal está dizendo que não está conseguindo ouvir nada. O áudio ficou melhor agora um pouco, professor. Melhorou um pouco o áudio. Peraí, é que saiu... Ah, agora sim. Tinha deslocado um pouco aqui. Agora ele está melhorando. Pessoal, melhorou aí o som? Tá ok? Sim, tá bom, professor. Ok. Veja o seguinte, ele colocou aranhas e cobras se classificam como, são peçonhentos. Eles não são micro-organismos, tá ok, pessoal? Ah? Precisa tomar muito cuidado com essas informações, porque na hora de selecionar o respirador, eu preciso dessas informações. Então eu preciso ter. Agora, onde eu vou ter essas informações de produtos químicos? Sobre os produtos, que são, por exemplo, produtos, matérias-primas, produtos acabados e rejeitos. Eu preciso ter o PGPQ, o Programa de Gerenciamento de Produtos Químicos, onde o inventário de produtos químicos é um dos documentos desse programa. Aí é que eu tenho essas informações. Ok? Outra coisa, o pessoal, não existe filtro, pessoal, para gases inertes, para nitrogênio, para o CO2, para o CO, para o metano. Ah, professor, para o CO tem. Cuidado com os filtros para CO. Os filtros de CO, eles não têm carvão ativado, eles têm um catalisador dentro que transforma CO em CO2. Você desloca o problema de lugar. Por quê? Porque na hora que você pega o CO que está no ambiente e você transforma ele em CO2, você está aumentando a concentração de CO2 dentro do alvéolo. Se você aumenta a concentração de CO2 dentro do alvéolo, ok? Você aumenta a pressão parcial do CO2 no ar que você está inalando. E vai começar o quê? Como o mecanismo motor do oxigênio entrar no sangue, o CO2 sair do sangue, e a pressão parcial, pelo amor de Deus, pessoal, pressão parcial e não de vapor. Pressão de vapor é para líquido. Eu ouso falar isso muito. Não, que a pressão de vapor do oxigênio no alvéolo, isso, pelo amor de Deus, é heresia, tá? É pressão parcial, que é a força motora. No CO2 sobe no alvéolo, vai começar a ficar CO2 preso no sangue. Por isso que os filtros para CO são usados para fuga e não para uso rotineiro, ok? Nitrogênio é um gás inerte. Ah, professor, então ele é inerte e não tem problema. Tem! É o problema da deficiência de oxigênio que nós vemos, que é por diluição. Ok? Pode mudar, Cleiton. Os gases e vapores, olha que interessante. Ah? Você tem os asfixiantes simples, que são os que argônio. Agora, por exemplo, ele não fede nem cheira, mas ele tem um cheirinho ruim. Hélio. O pessoal vai começar a falar fininho. Hidrogênio, etileno, metano, propano, CO2, o acetileno dos maçaricos. Eles são asfixiantes simples. O que é isso? Por quê? Eles não chegam na célula. O que acontece com eles? Eles diluem o oxigênio do ar. Como dilui? Eles sequestram o oxigênio, ninguém sequestra nada. Eu coloco mais um gás nessa atmosfera. Se eu somar a porcentagem de oxigênio e hidrogênio, 23% de oxigênio. E 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, esse arredondamento, dá 100%. Na hora que eu coloco um outro gás aí, porque ele vazou do cilindro ou ele sai do processo, a soma não vai ser mais 100%.
Então o que aconteceu? Esse gás vazou 2%. Ah, tá. E se vazou 2%, a soma não vai ser 102%. Então, a concentração do oxigênio e do hidrogênio vai mudar. Por quê? Porque foram diluídas por esse novo gás que entrou. Não foi sequestrado. Eu tenho alguns produtos que na hora que eles entram em contato com o oxigênio do ar, realmente eles reagem com o oxigênio do ar e sequestram. Isso, por exemplo, é uma das causas de deficiência de oxigênio em espaço confinado. Oxidação de metais. Nós tivemos um acidente, por exemplo, em paiol de correntes em navio. Era fechado, o pessoal reclamava que o navio, quando chacoalhava, as correntes batiam e no alojamento ninguém conseguia dormir. Era um navio dormitório. 2 pessoas entraram no paiol de correntes e morreram. Só que não tinha gás tóxico nenhum, só o oxigênio que estava em torno de 7%, porque as correntes haviam se oxidado. O que é o ferrugem? É óxido de ferro. Óxido de oxigênio. Tirou de onde? Oxigênio do ar. Aí realmente você sequestrou o oxigênio do ar. Tá ok? A nível bioquímico. É o CO. Por quê? O CO ele é sem vergonha. Ele se dissolve mais facilmente no muco do que o oxigênio. Ele entra 50 vezes mais rápido no sangue do que o oxigênio. Se tem oxigênio e CO dentro do alvéolo, o CO entra na frente. Só que quando chega na célula, a célula está esperando chegar o quê? Oxigênio. Chega CO, não serve para nada. A mitocôndria não sintetiza CO. Ela sintetiza oxigênio para gerar energia. Ok? Então isso é nível bioquímico. Como ácidos cianídricos, os cianetos. Os cianetos têm uma propriedade interessante. Eles não deixam o oxigênio atravessar a membrana celular. O oxigênio está no sangue, ele chega até as células, mas pela presença dele, o oxigênio não consegue penetrar nas células para chegar nas mitocôndrias. O H2S. O H2S ele age aonde? Ele age no bulbo respiratório, no controle, no centro de controle da respiração. Quando o H2S chega lá pelo sangue, o bulbo respiratório começa a emitir a seguinte mensagem: para de respirar. Você para de respirar e morre. Além da propriedade dele desligar o sensor do odor, né? Outros provocam irritação, como eu já expliquei, o ácido clorídrico, o sulfúrico, o crômio, a amônia, névoas e poeiras alcalinas. Cuidado, névoas alcalinas. Poeiras e névoas. Cuidado com os hidrojateamentos. O que tem nesse hidrojateamento, nesse líquido? É só água ou tem algum aditivo? H2S, a fosfina, efeitos sistêmicos, anestesia e narcose. São os nitrosos, são os NO2 da vida, os gases anestésicos. Tá? Cuidado aí com o acetileno, os maçaricos. O acetato de etila, que é que dá o cheiro gostoso no esmalte, muito usado na indústria de tintas, é um solvente muito utilizado. E cuidado com a acetato de etila, hein? Os vapores deles são mais pesados que o ar. Eles descem. Eu já cansei de visitar empresas onde alarmes, detetores para acetato de etila estavam no alto. Professor, mas nunca disparou. Eu falei, ainda bem, porque o dia que disparar, você já ia explodir a fábrica. Outros são sensibilizantes. De novo, os vapores dos isocianatos. E aparece aqui, pessoal, os vapores das resinas e tintas epóxi, muito utilizadas, que provocam câncer. Cloreto de vinila, o benzeno, a benzidina. Alteração dos cromossomos, benzeno, óxido de etileno, muito usado em hospitais para esterilização. É um ótimo esterilizador. Não precisa tomar muito cuidado no manuseio dele. A benzidina, a ciclosporina, que provocam má formação dos fetos. Os vapores de diclorobuteno, os esteroides, o mercúrio, os vapores de mercúrio. Pessoal, a gente tem que saber isso na ponta da língua. Vocês perceberam como é a importância da proteção respiratória? A proteção respiratória não é a cereja do bolo.
Mas os efeitos na saúde dos nossos trabalhadores são impactantes. Uma pequena diferença entre gases e vapores. Desculpa, pessoal. Particulado, demora 15, 20 anos para aparecer o efeito. Gases e vapores é instantâneo. Próximo, por favor, Cris. Essa é uma síntese, pessoal. Vamos falar um pouco agora de deficiência de oxigênio. E o que é a nossa respiração? Pelo canto superior esquerdo aí, nós vemos ar inspirado. É o ar que está cheio de oxigênio e pouco CO2. O oxigênio tem uma pressão parcial, com 20,9%, 28% de oxigênio, contando com a umidade do ar, tá? Essa pressão parcial leva em conta a umidade do ar, o vapor de água no ar, tá? É de 137 milímetros de mercúrio. O CO2, pela concentração dele, cuidado que esses valores estão ao nível do mar, tá? Tem 12,2 milímetros de mercúrio de pressão parcial. O sangue que passou pelo corpo deixou todo o oxigênio dele e, praticamente todo, ok? Tá? E se encheu de CO2, resultado da queima dos açúcares dentro das mitocôndrias. Eu queimo o açúcar com oxigênio, ele gera o CO2, água e energia. A nossa temperatura de 37 graus, energia para falar, para pensar e tudo. Quando ele volta para o alvéolo para ser carregado de oxigênio, o oxigênio está com uma pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio só. E a pressão parcial do CO2, como ele está cheio de CO2, é de 46 e no ar é 12. Pessoal, vocês lembram da lei de Henry? Eu não lembro nem do Henry, eu vou lembrar da lei do Henry, é a lei do equilíbrio. Lembra que fala? Se eu tenho eu ponho em contato 2 tanques ou 2 balões através de uma superfície ou interligados, onde num eu tenho uma pressão maior, o outro tem uma pressão menor. Se eu interligo os dois, eles vão se o quê? Eles vão se equalizar numa pressão menor que a maior pressão. É o que acontece aqui. Eu tenho uma pressão parcial de oxigênio no ar de 137, e no ar está 40. O oxigênio migra através da parede do alvéolo, se dissolvendo no muco, entra o capilar sanguíneo, se fixa a hemoglobina, até a pressão parcial do oxigênio no sangue e no ar do alvéolo ficar igual a 110 milímetros de mercúrio. O CO2 faz ao contrário. Tem muito CO2 no sangue, então a pressão parcial do CO2 no sangue é alta também. No ar só é 12 milímetros de mercúrio. Tá ok? Então, 40 no sangue, 12 no ar do alvéolo, o CO2 sai do sangue e eu exalo ele no bafo. Isso é respirar, pessoal. Então, a força motora da nossa respiração é o quê? A diferença de pressão parcial entre o oxigênio do ar e o oxigênio do sangue. O CO2 no sangue e o CO2 no ar. Qualquer interferência na concentração de oxigênio no ar por diluição, por exemplo, vazou hélio aqui. Um gás inerte, um acidente que nós tivemos na universidade. Ele não tem cheiro, não tem nada, só ia fazer o pessoal falar fino, e ele diluiu o oxigênio. O resultado, diminuiu a concentração de oxigênio, caiu a pressão parcial do oxigênio no sangue, no ar. Entrou menos oxigênio no sangue. Instantaneamente, o nosso organismo fala o seguinte: olha, aumente o batimento cardíaco e a frequência respiratória. O bulbo respiratório, o centro de controle, fala isso. Só que essa deficiência de oxigênio, quando diminui a quantidade de oxigênio que está entrando no sangue, ou seja, está chegando menos oxigênio nas células para gerar energia. E tem efeitos. Na hora que eu começo a diminuir o nível de geração de energia, o que acontece com o celular, essas coisas? Começou a diminuir a quantidade de energia, ou seja, gerada pela bateria, ele começa a desligar funções. É o que o cérebro faz. Ele começa a desligar uma série de coisas. Por exemplo, a primeira,
coordenação motora, perda da força, aparece a sensibilidade ao escuro e vai progredindo até chegar ao coma e à morte em 40 segundos. Então essa é a importância da respiração. E qualquer efeito que eu tenha, qualquer contaminante particulado que alterou a parede do alvéolo, eu alterei a quantidade de oxigênio que vai entrar no sangue. Porque essa parede está danificada por uma pneumoconiose, por uma deposição de material insolúvel na parede. Ou ela está necrosada. Então, essa é a importância da proteção respiratória. Pessoal, quanto tempo nós podemos poder ficar sem comer? 15 dias. Quem tem a reserva natural como eu, aguenta mais tempo. Ok? Sem água, 3 dias. Se você não tomar água em 3 dias, você vai morrer de desidratação. Sem respirar alguns minutos. Essa é a importância da respiração. Ou seja, essa é a importância da proteção respiratória, pessoal. Era muito comum na minha época mais jovem. Eu lembro muito disso. Nossa, ele se aposentou por idade, né? Era 50 anos, né? E um ano depois de aposentado, ele teve um infarto em casa. Ele não se adaptou a trabalhar a vida inteira e agora fica parado em casa, varrendo a calçada de pijama e tomando conta dos netos. Uma ova que era isso. O que estava arrebentado era o pulmão dele. Só que como falta oxigênio para gerar energia, o nosso cérebro manda falar o seguinte: olha, coração, bate mais rápido e o pulmão, você começa, a frequência respiratória aumenta. Essa sobrecarga cardíaca acaba matando a pessoa. Ele não morre do problema pulmonar, ele morreu por causa da sobrecarga cardíaca, porque a parede do alvéolo está danificada. O próximo, por favor, Clínio. Isso é uma síntese do que fala o PPR e os livros sobre a deficiência de oxigênio. Se atentem à primeira coluna da esquerda, ok? E a coluna larga ali. E a classificação entre não deficiente, deficiente não IPVS, deficiente IPVS. Ok? Pessoal, qual é a máxima concentração de oxigênio que pode ter no ar para o ser humano respirar? 23%. Na verdade, para a respiração é 23,5%. Só que em termos de explosividade é 23%, então é 23%. Acima disso, o ser humano desmaia. Nós somos feitos para respirar ar com 20,9% de oxigênio ao nível do mar. Ok? 19,5%, mínimo de concentração de oxigênio no ar para espaço confinado. 18% para atividades corriqueiras. Já existem efeitos. Só que o nosso organismo compensa isso naturalmente. E nós não percebemos isso conscientemente. 16% aparecem os primeiros efeitos. Aumento da pulsação, frequência respiratória, diminui a capacidade de realização de trabalhos pesados e diminui a coordenação motora. 14%. Já estou na faixa deficiente. Aumenta mais ainda a frequência respiratória, mais ainda a frequência cardíaca, fadiga normal com qualquer esforço, perturbação emocional, falta de coordenação mais exacerbada ainda e aparece o divisor de água. Você começa a perder a capacidade de julgamento. O que é a capacidade de julgamento? Você perde a consciência do que está acontecendo com você. Você está morrendo e você não vai fazer absolutamente nada. Ok? 12,5%, que já é IPVS, é considerado IPVS, aumento da frequência respiratória e cardíaca, os lábios e extremidades começam a ficar azulados, cianose, capacidade de julgamento esquece, já foi, coordenação motora reduzidas, você não sabe mais o que é esquerda, direita, você não consegue identificar essas coisas. Respiração prejudicada, danos ao miocárdio, náusea e vômito. Pessoal, o que é danos ao miocárdio? O coração está batendo tão rápido e ele precisa de oxigênio para gerar força para ele bater nas células que compõem o tecido muscular do coração. Não chega oxigênio suficiente, uma parte morre.
Nessa hora, eu consigo, colocar o cara respirando oxigênio puro, O2. Ele volta. Só que o dano ao miocárdio é pro resto da vida, é irreversível. Eu acabei de capacitar um trabalhador para a vida, para o trabalho, pelo resto da vida, sem expor ele a nenhum agente químico. Só por causa da deficiência de oxigênio. 9%. Falha mental, sensação de desmaio, náusea e inconsciência. 7% de oxigênio no ar respirado. Fatal em 8 minutos. Fatal para 50% se a exposição for de 6 minutos. Possível recuperação se a exposição for de 4 a 5 minutos. Mas o dano ao miocárdio é permanente. 5% de oxigênio no ar respirado, adivinha o coma e a morte em 40 segundos. Não brinquem com deficiência de oxigênio. Ah, professor, deficiência de oxigênio é só espaço confinado. Não, meus queridos. Você tem gases inertes, tá? Que são mais pesados que o ar, eles formam bolsões. Isso pode ocorrer a céu aberto. Eu ouço muito, não, professor, aqui não precisa nada porque é céu aberto. Ah, é céu aberto? É, professor, a brisa dispersa. Ah, ótimo, muito bem. Então me apresente o estudo da predominância dos quadrantes de ventos nas estações do ano. Por exemplo, acontece muito hoje, eu estou aqui e não tem brisa nenhuma. Pessoal, vocês estão brincando com a vida dos outros. Deficiência de oxigênio não te dá uma segunda chance, ela te mata. Ok? E filtros para contaminantes químicos, filtros químicos, não geram oxigênio, pessoal. É o sonho do bombeiro, ter um filtro que gere oxigênio. Ok? Próximo, Cris. E agora falar um pouco dos tipos de equipamentos de proteção respiratória. Nós temos duas classes. Os que dependem da atmosfera ambiente, que são os respiradores purificadores de ar, e os que independem da atmosfera do ambiente, são os respiradores de adução de ar. Pelo amor de Deus, é adução de ar e não ar mandado. Ok? Dentro dos purificadores que dependem da atmosfera onde eu estou respirando, eu tenho os não motorizados, que são as PFFs, as elastoméricas com 1, 2 filtros, as faciais inteiras, tá? E tem os motorizados. Ok? Esses purificadores eu posso ter com o filtro químico, que normalmente tem dentro do filtro químico, carvão ativado, com aplicações diferentes. Para vapores orgânicos, ele pega vapores orgânicos, cuidado que nem todos. Formaldeído tem carvão ativado específico para ele. Os filtros que pegam formaldeído, eles pegam vapores orgânicos também. Mas nem todo filtro de vapor orgânico adsorve com dedidado, adsorve formaldeído. Cuidado com isso. Você tem problema com os vapores do combustível, do álcool combustível. Os filtros para vapores orgânicos têm baixíssima capacidade de retenção. Então, professor, não adianta ele usar o filtro lá? Não, para o álcool combustível não. Pode ser que para os vapores da gasolina ou benzina ele vá funcionar, mas para o álcool não. Ok? Ou tem os filtros para particulados, para poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. Ou a combinação de tudo, que são os filtros combinados. Eu ouço muito isso. Que filtro vocês usam? Nós usamos um filtro combinado. Vapor orgânico e gás ácido. Ah, você quer dizer um filtro multigás. Porque filtro combinado é para particulado e para gases de vapor. Ok? Dentro dos respiradores de adução de ar. Ok? O que eu tenho? Os de linha de ar comprimido, que são o de ar mandado, o de fluxo contínuo, de demanda, e o de demanda com pressão positiva. Tenho as máscaras autônomas, circuito aberto e fechado. E tenho
os respiradores de adução de ar com cilindro de fuga. Tá ok? Dentro das máscaras autônomas de demanda e de demanda com pressão positiva. O que é demanda? São as válvulas que você tem, onde ela só manda ar quando eu inspiro. Isso que dá a vida útil, ok? A autonomia aos cilindros, porque ele só manda ar quando você pede, você demanda ar. E o que é uma máscara de pressão positiva, pessoal? Ah, professor, é uma máscara que a pressão dentro dela... É isso eu sei. Qual é a diferença dela para uma máscara normal? É a válvula de exalação. Ok? A válvula de exalação que é diferente. Essa válvula de exalação das máscaras de pressão positiva, elas têm uma mola calibrada atrás da membrana que não é mais flexível, ela é rígida, que ela fecha ao final da exalação para esse bafinho que eu acabo de exalar dentro da máscara mantenha a pressão dentro da máscara maior que a externa. Aí daí a importância do ensaio de vedação para ver se a máscara está vedando no rosto do indivíduo. Senão a máscara vai trabalhar como fluxo contínuo. Porque na hora que a pressão dentro da máscara cai, a válvula de demanda abre. Precisa tomar muito cuidado, pessoal. Precisa analisar todos esses aspectos. Então, conhecer os equipamentos que o nosso pessoal usa, desde a máscara descartável, até um equipamento motorizado, equipamento de adução de ar com cilindro de fuga. Ok? Próximo, Cleiton. Vai rodando ele. Os não motorizados, nós temos exemplos da PFF, tá ok? É uma semifacial purificadora não motorizada, tá ok? É muito comum o pessoal fala, professor, o que é esse filtrinho de plástico que tem na frente da máscara? Eu falo, essa tampa de plástico para proteger a válvula de exalação contra respingo de sangue, se você chamar de novo a válvula de exalação de filtrinho. Filtro é a máscara toda, isso é a válvula de exalação. Próximo, Cleiton. Vocês têm purificador semifacial, não descartável, não é uma PFF. Você tem com 2 filtros, um filtro depende da aplicação. Lembrar sempre, pessoal, o respirador e o filtro tem que ser adequado ao risco químico. Tem que ser adequado ao usuário. O mais confortável, que foi aprovado no teste de pressão positiva e negativa e no ensaio de vedação. Tem que ser adequada à tarefa que vai ser executada. Tem que ser adequado ao ambiente onde se vai utilizar essa máscara. Não é sair dizendo, não, dá uma PFF. Eu quero uma máscara para pó. Eu falo muito, pessoal, Papó, pessoal, é marca de leite em pó. Não é assim que se faz. Olha a responsabilidade com a proteção respiratória, com a saúde do nosso semelhante. O próximo, por favor, Cleiton. Ô, professor, apenas fazer um comentário em cima dos purificadores de ar não motorizados, aí no caso as peças semifaciais, alguns detalhes importantes, né? Na aula passada o professor abordou começou a falar sobre a questão de fator de proteção atribuída, né? Fez um comentário falou rapidamente, não esquecer dessa questão dos fatores de proteção atribuída e não esquecer também da parte da política da barba, né? E qualquer pelo facial ele pode ser um problema na questão da vedação da máscara, tá? Não só da vedação. Pelos faciais permitidos, sobrancelhas, cílios e os pelos do nariz. Só. Tá ok? Respiradores, purificadores de ar não motorizado, faciais inteiras, com 2 filtros, um filtro só queixo classe 2 ou 2 filtros classe 1, são os filtros pequenos, são esses da esquerda. Ok? Cuidado com isso, pessoal. Eu vejo muito pessoal me fazer ensaio de vedação quantitativo comigo, que usa o facial inteira, e eles usam lentes corretivas. Aí ele tira o óculos dele com lentes corretivas e veste a facial inteira. Alguns ele está engraçado, porque eu falo, como é que você faz? Não, a gente põe com óculos mesmo. Eu falo, legal, vamos mudar de assunto. Outros falam, não, a gente, como o meu assim, a gente se vira.
Por quê? Os fabricantes, como a MSA, vendem a armação específica para pôr dentro da máscara facial inteira. É um óculos que não tem as pernas laterais. A empresa tem obrigação de fornecer as lentes e essa armação para os usuários de máscara facial inteira. Máscara facial inteira, qual é o tempo que se consegue usar uma facial inteira? No máximo 2 horas, pessoal. Tem que ter intervalo de descanso, 15 minutos, no mínimo, em área não contaminada. Então, cuidado quando vou recomendar facial inteira. Ok? Próximo, Cleiton. Esses são os motorizados, eu posso pôr com capuz ou peça facial inteira. Esses filtros para os motorizados não são classe 1 nem classe 2. Eles são para equipamento motorizado. Eles são diferentes. Tanto que eles não servem máscara nenhuma. Ok? É um equipamento com um valor agregado muito elevado, mas tem sua aplicação, principalmente na farmacêutica, e muito utilizado em riscos biológicos. Ok? Porque eles não têm válvula de exalação, ou seja, eles têm a válvula de exalação, mas como ela é de fluxo contínuo, o ar do ambiente não há probabilidade dele penetrar na máscara. Ok? Eu posso usar isso para me proteger contra o coronavírus? Contra a inalação, sim. Mas proteger o ambiente da minha exalação, eu contaminado com o coronavírus, não. Porque o ar que eu exalei está sendo jogado para fora da máscara ou do capuz. Ok? Próximo. A classificação dos filtros, tá? Para particulados. O nosso PPR fala em penetração, que, como fala o mundo inteiro, com exceção dos Estados Unidos, que fala em eficiência. Por isso que o deles é N95, para nós é P2. Ok? Veja o seguinte, a penetração é o quê? É quanto diz o filtro deixa passar. Um filtro P1 ou uma máscara PFF1 deixa passar 20%. Uma PFF3 deixa passar ainda 1%. Um filtro P3 deixa passar ainda 0,05%. Pessoal, não tem filtro 100%. Sempre passa alguma coisa, em particular poeiras, névoas e fumos, e aeroclides. Ok? Cuidado com isso. Eu estou usando a máscara e o filtro eu estou protegendo. Não, não está, pessoal. Não está. Por isso que o uso do EPR é a última medida a ser adotada. A empresa, o PPR fala isso. Olha, para você dizer que vai usar máscara, você tem que mostrar que as medidas de engenharia e administrativa são ou economicamente ou tecnicamente inviáveis. Então aí eu vou usar proteção respiratória. Não é ir dando a torta e a direita. Ok? Próximo, Cleiton. Exemplos de filtros para particulados. Eu tenho eles encapsulados em cartuchos, em formato de sachê. Eu gosto muito desses da MSA, porque ele mesmo sachê, como diz a bolacha, a almofadinha, o sachê, fica virado para trás. Então ele não entra no teu campo de visão. Eu tenho que considerar isso. Para quem vai olhar painel de equipamento, eu vou pôr uma máscara com filtro na frente, ou ele precisa olhar ligeiramente para a parte de baixo. Eu vou colocar o filtro que fica na frente dele? Não, eu tenho que tirar do campo de visão dele. Por isso que tem que ser adequado à tarefa a que ele vai desenvolver, o respirador e o filtro, adequado ao ambiente, adequado ao risco, adequado à pessoa. O próximo. Pessoal, lembrar que isso daqui não é um curso de proteção respiratória. Isso aqui é uma pincelada em proteção respiratória, ok? Para despertar essa vontade de vocês de se familiarizarem com proteção respiratória. Proteção respiratória não é difícil. Não é difícil. Sabe, o difícil é você conviver todo dia sabendo que você está matando os teus colegas de trabalho, porque você não está fazendo a sua parte. Olhem como é as fibras de um filtro para particulado ou
da camada filtrante de uma PFF. Vocês estão vendo, não sei se dá para você ver, põe a próxima foto, o próximo slide, Cleiton. Isso é uma foto de microscopia. Olha o tamanho das partículas, isso é carvão ativado, carvão, uma mina de carvão. Olha o tamanho das partículas de carvão e o tamanho das fibras. Olha o tamanho, os buracos que tem no filtro. Como é que os filtros funcionam? Consegue pegar o particulado? Próximo. Por quê? Eu tenho... Oi? Não, pode falar, por favor. Eu tenho aí 5 mecanismos de captura atuando dentro desse tecido filtrante. O próximo slide, por favor. E são o quê? A interceptação, onde a partícula vem e bate nas fibras. A inércia. A partícula vem pela corrente de ar, na hora que chega nas fibras, o ar, a corrente gasosa, desvia da fibra. A partícula continua pela inércia, que nem o carro na curva, e bate na fibra. Outra difusão, o movimento baroniano. São partículas tão pequenas, da ordem de 0,01 micrômetros e até mais menores, onde elas sofrem o choque das moléculas dos gases e vapores presentes no ambiente. E elas entram desgovernadas nos filtros e batem nas fibras. Outra é a peneira. Eu tenho aleatoriamente, por isso que essas mantas filtrantes, elas são TNT, tecido não tecido, porque as fibras são dispostas aleatoriamente. Ela não é que nem o tecido, que elas são ordenadas num tear. Ah? Eu posso ter 2 fibras, uma pertinho da outra, a partícula tenta passar entre uma e outra e fica presa. E a última é a atração eletrostática. As fibras têm uma carga eletrostática na superfície e induz um campo em volta dela, como um ímã. Qualquer partícula que entra no alcance desse campo recebe uma carga de sinal contrário e a partícula gruda na fibra e não desprende. Somente a ação mecânica violenta é que consegue desprender as partículas dos filtros, das fibras dos filtros. Tá ok? 1 ou 2 mecanismos, dependendo do tamanho, são os mais eficientes. Tá ok? Próximo. Ô, professor, só fazer um comentário. Eu já tive a oportunidade de ir a campo, né, em clientes, e o pessoal pega essas PFFs e pega os filtros para partícula e usa ar comprimido para limpar o filtro. Né? Isso, e aí ele... aspirador também. Isso, e aí ele fala pra gente, nossa, a resistência à inalação é como se eu não estivesse utilizando máscara. Realmente, ele não está... Com o ar comprimido, você acaba abrindo todas as fibras que, na primeira foto que o professor mostrou, que a gente apresentou, é como se fosse uma malha. Aquela malha se abre. Então, quer dizer, a resistência à inalação vai ser 0, você não vai ter nada praticamente segurando ali, né? Não está nada bloqueando a sua inalação, e a penetração de partículas é 100%. O que tiver no ambiente, a pessoa vai acabar inalando. Então, não utilizar nenhum tipo de ar comprimido para esses tipos de filtro, né? O que vai indicar a esses filtros, a troca, é quando começa a aumentar a resistência à inalação. Aumentou a resistência à inalação, é um sinal que deve ser trocado o filtro. Essa é o critério de troca, tá? Olha que interessante a variação da penetração em função do tamanho de partículas. É muito comum, vocês falam isso muito. Olha, para poeira fina vai usar uma PFF3, porque a poeira é fina. Se a poeira é grossa, dá uma PFF1. Pessoal, para partícula, para o filtro, não interessa. Para o filtro não interessa se a partícula é grande ou pequena. Tamanho de partícula, granulometria não é e nunca vai ser critério de seleção de filtro. Por quê? Olha nesse gráfico. Parte inferior, 0,01 micrômetros. É vírus. 30 micrômetros. Eficiência do filtro, 100%. 0,01 micrômetros. Na esquerda inferior. Eficiência do filtro, 100%. O problema são as partículas da ordem de 0,3 até 0,6 micra, que são as mais penetrantes. Pelas suas características, os filtros têm baixa capacidade de retenção dessas partículas, desse tamanho, e elas são as mais penetrantes porque, além dos filtros não pegarem, elas vão diretos para o alvéolo e não saem mais.
Então nós testamos os filtros em laboratório para dizer P1, P2, P3, ou PFF1, PFF2, PFF3, com partículas. Nos Estados Unidos, 0,3 micrômetro. Aqui no Brasil, 0,6 micrômetro. Tá? Porque se funcionou para essas partículas, para esse tamanho, o resto ela pega tudo. Então esqueçam essa história de que poeira fina é filtro de alta eficiência, poeira grossa é filtro de baixa eficiência. O que determina se é um P1, um P2, ou um P3, ou um PFF1, um PFF2, PFF3, é a toxidez desse particulado. Tá ok? Próximo. Os filtros contra gases e vapores são classificados desde 2010, quando nós fizemos a alteração da norma de filtros químicos e combinados, tá ok? FBC, primeira classe à esquerda. Filtro de baixa capacidade, VOGA só, máxima concentração de uso do filtro. Até 300 ppm de vapor orgânico ou de gás ácido. Não interessa o vapor, não interessa o gás ácido. É no máximo 300 ppm. Que máscaras pode usar esses filtros? Semifacial, facial inteira e conjunto bucal é máscara de fuga. Algum lugar aí vocês estão vendo falar de máscara PFF, peça semifacial filtrante? Não. Desde 2010 é proibido utilizar máscaras descartáveis PFF contra gases e vapores. Ah, professor, mas o fabricante falou, não acredita em tudo. Você pode usar contra certos vapores orgânicos, odores incômodos de certos vapores orgânicos. O que é um odor incômodo? Por exemplo, o cheiro de um tempero. Isso é um odor incômodo. Imagine você ficar cheirando canela ou cebola ou o bacon o dia inteiro. Ou, por exemplo, flavor de melancia, de menta o dia inteiro. Ele não é tóxico, ele só é incômodo. Então aí eu posso utilizar, mas eu não posso usar para pintura, eu não posso usar para pulverizar agrotóxico, e não é produto fitossanitário não, pessoal, é agrotóxico. Não existe na norma de terminologia de proteção respiratória produto fitossanitário, é agrotóxico, veneno. Tá? Não pode ser utilizado o PFF. Ah, professor, mas ele está pintando a céu aberto. Não interessa. Contra gases e vapores não pode ser utilizado PFF. Filtros classe 1 são os filtros que normalmente utilizamos nas semiespaciais. Ok? Olha a máxima concentração de uso. Vapor orgânico. Qual vapor orgânico? Não interessa. A máxima concentração que pode usar é 1000 ppm. Isso é fator limitante na seleção. Olha, pelo cálculo lá, deu uma semifacial. Ah, mas eu tenho um vapor orgânico que a concentração dele é 1500 ppm. Está abaixo do limite de exposição dele. Ah, mas aí por causa desse cara eu não posso usar uma semifacial. Eu vou ter que usar uma facial inteira. Porque para vapor orgânico, o filtro classe 1, que é o que pode usar na semifacial, é para 1000 ppm só de vapor orgânico. Vocês perceberam o nível que se chega à seleção? Ah, classe 2, e o nosso filtro queixo, tá? É 5000 ppm para todos. E o classe 3, que quase não tem mais, a MSA até não faz mais, é um filtro que era do tamanho de um cantil. Você carregava ele na cintura, na barriga ou nas costas, ligado à máscara por uma traqueia. Tá ok, pessoal? Sai dessa história da PFF usar para pintura, usar para pulverizar agrotóxico. Não pode usar contra gases e vapor, somente contra odores incômodos. De alguns, hein? Vamos lá, pessoal. Próximo pleito. Já estouramos o tempo. Os respiradores de adução de ar. Tá ok? Esse eu sabia que ia demorar mais, porque é um pouco extenso o assunto. Pessoal, está com dificuldade de me ouvir o que eu... Tá ok. Ficou longe, professor. Hã? Não, pode falar, agora o áudio voltou. Ah. Veja o seguinte, o que eu tenho? Fluxo contínuo. Fluxo contínuo é o seguinte,
Não interessa se eu estou inalando ou exalando, está chegando o ar na máscara. Não é fácil respirar com máscara assim, porque eu estou exalando e uma certa pressão positiva dentro da máscara. Demanda, que é o da direita, tá? Ela só manda ar quando eu inalo. Eu inalo, a válvula de demanda abre, encheu de ar, eu exalo, ela fecha, eu exalo o ar sem dificuldade, tá ok? Essas são de pressão positiva, por quê? Porque elas têm a válvula de pressão positiva, que é a válvula com a mola por trás, não é uma membrana flexível. Próximo, Cleiton. Esse é a adução de ar, tá? Que é a mangueira que está aqui à esquerda, o cilindro, a máscara facial inteira de demanda, que é essa parte verde, pressão positiva e o cilindro para fuga, para 5, 10 e 15 minutos. Cuidado que essa capacidade dos cilindros é nominal, pessoal, dependendo do tamanho do elefante que está respirando. Então, quando eu vou recomendar um equipamento desse, seja para uso rotineiro ou para espaço confinado, eu preciso avaliar se o tempo que ele vai demorar para abandonar o local, esse cilindro de fuga tem capacidade. Ah, mas ele dura 10 minutos. Nominal, depende de quem está respirando. Ok? Tudo isso tem que ser avaliado, inclusive para espaço confinado, pessoal. Tem seleção de respiradores para uso rotineiro, emergência, resgate e espaços confinados. Ah, próximo. As máscaras autônomas, nós vimos lá, eu tenho de circuito aberto e fechado. O circuito aberto são os normais que nós utilizamos aí, onde o ar do cilindro, o ar que eu exalo, ele é descartado no ambiente que está em volta. Mas do circuito fechado, não. Eu fico recirculando o ar da minha respiração, tirando o CO2, ajustando a quantidade de oxigênio para 20,9%, 28%, 20,8%, tá ok? A diferença é o quê? As de circuito fechado, elas chegam a ter até 4 horas de autonomia, quanto os 40 até 60 minutos das de circuito fechado, circuito aberto, tá ok? O grande diferencial disso é custo, tá ok? Mas é a aplicabilidade. No Brasil, o circuito fechado não é muito utilizado. Fora daqui se usa muito em combate a incêndio, acidentes químicos e tudo, por causa da autonomia delas. Tá ok? Próximo. Pessoal, máscara autônoma, a peça facial inteira precisa fazer ensaio de vedação? Precisa. Bombeiro tem que fazer ensaio de vedação. Brigadista que vai usar máscara tem que fazer ensaio de vedação. E facial inteira é obrigatório e quantitativo desde 2016, tá? Acabou a brincadeira, pessoal. Professor, só fazer um comentário sobre a máscara de circuito fechado, né? Ah, essa é a especialidade. A máscara de circuito fechado no Brasil se utiliza muito em mineração subterrânea, né? Porque a mineração máscara de fuga subterrânea, o pessoal, eles têm, às vezes, que descer de elevador 300, 400 metros, e aí eles, como formiga, né, eles vão cavando, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros para dentro, né? Então, às vezes, o tempo de um equipamento autônomo, circuito aberto, é mais ou menos em torno de 40 a 60 minutos, então, dependendo, eles não conseguem, se tiver que fazer uma fuga, um resgate, o equipamento autônomo aí teria as suas limitações. Lógico que nesses ambientes de mineração existem aquelas câmeras de refúgio, né? A determinado espaço há uma câmera de refúgio. Então acaba se utilizando, e dentro dessas câmaras de refúgio há os equipamentos de adução de ar. Normalmente se há uma bateria de cilindro fornecendo o ar do lado de fora, essas baterias, a sala internamente tem os equipamentos de respiração, de adução de ar, né, as linhas de ar, para a pessoa poder respirar ali até vir um resgate. Então é um equipamento utilizado. Agora, o pessoal está olhando um pouco mais para esse tipo de equipamento, o bombeiro, algumas empresas, essas concessionárias de rodovia, né, pela questão de incêndio dentro de túneis. Então, é um equipamento que o pessoal não tem muito... o grande público aí não tem conhecimento, né, mas é um produto bem específico aí.
Pessoal, uma coisa. Onde é que fala sobre ensaio de vedação, para passar o inteiro obrigatório, o quantitativo porta-caldo? Pessoal, isso devia estar no PPR da tua empresa. Isso está no PPR, pessoal. Isso tem que estar no PPR de vocês. Se você tem na tua empresa a utilização de EPR, de máscaras, de equipamento de proteção respiratória EPR, e você não tem o PPR, isso é genocídio. Ensaio de vedação é por amostragem? Não, é individual. Você faz a admissão e depois a cada 12 meses, enquanto ele trabalhar na tua empresa. Ok? Ah, professor, então é assim, né? Então quando vai fazer ensaio de vedação, todo mundo faz a barba e faz ensaio de vedação, o respirador está aprovado, depois cada um faz o que quer. Isso é o que eu encontro por aí. Isso é genocídio. Isso é genocídio. Recebemos um questionamento agora, por exemplo, que por causa da pandemia, então, para agilizar, se não precisava fazer o ensaio de acuidade, de sensibilidade para o ensaio de vedação qualitativo, o sacarina Obitrec. Não, tem que seguir o procedimento como está no PPR da empresa, como está no PPR da Fundacentro. Só que você tem que dizer no teu PPR, tá ok? Qual é o ensaio adotado. Não adianta você copiar o que está dentro do PPR da Fundacentro e colocar lá tem de pressão, tem qualitativo, você tem que dizer qual que você vai adotar. Ok? E ter a ficha de registro adequada. E lembrar sempre, pessoal, o condutor de ensaio de vedação tem que ter capacitação comprovada como exigido no PPR da Fundacentro. E se você tem capacitação, por capacitação você tem reciclagem, que é a cada 12 meses. Se não o ensaio de vedação que é aplicado, não tem valor jurídico nenhum. Porque foi o Zé Boné que aplicou. Ah, mas ele sempre fez isso. Ótimo, então capacita ele. Quem capacita? Eu dou treinamento, os fabricantes dão treinamento de condutor de ensaio de vedação. Aí o revendedor, se ele tiver a proficiência comprovada pelo fabricante, ele pode ministrar para quem consome as máscaras desse fabricante. Tudo isso, pessoal, tem que estar no PPR da empresa, pessoal. Por exemplo, na máscara autônoma, para encerrar. O que tem que ser verificado antes do uso da máscara? O que tem que ser verificado na hora de utilizar a máscara? O que tem que ser verificado depois que se usou a máscara? O que tem que se verificar após tantos meses? Após 2 anos? A cada 5 anos? Tudo isso precisa estar discriminado no PPR de vocês. E precisa ter registro do acompanhamento de cada equipamento. As revisões, a inspeção, o que foi trocado, tudo precisa estar registrado. Ah, professor, mas esse equipamento já foi descartado, não interessa. Até a data da existência dele, eu tenho todo o histórico dele guardado. Porque o dia que eu precisar, por causa de uma demanda trabalhista ou outra situação, não, o equipamento estava revisado e de acordo. Eu tenho aqui todo, é a rastreabilidade, pessoal. Eu encontro, agora é mesmo para encerrar, Cleiton, eu encontro muito ficha de entrega de EPI. Assinando esta, que recebi esse equipamento, eu atesto que recebi os treinamentos adequados. Pessoal, ficha de EPI fala sobre entrega de EPI, não sobre treinamento. Uma pouca vergonha. Tá ok? A empresa está gerando provas contra ela mesma, onde ela está tentando se omitir para ficar barato. Porque o que eu mais ouço é, professor, vai precisar ser barato. Ou seja, o EPI é caro, o treinamento é caro, mas o usuário é barato, né? O usuário é barato. Pessoal, na próxima aula nós vou falar sobre a seleção de respiradores, tá ok? É um pouquinho mais... não é complicado, é trabalhoso só, não é. A gente precisa fazer uma vez. Tá?
nós vamos ter na MSA um curso de conceitos de proteção respiratória. Vamos agendar e nós vamos trabalhando nisso para agendar para frente. Vai ser um curso de 16 horas. Tá? Vai ser um curso EAD, porque a nossa situação aqui está meio... Isso não vai acabar tão cedo, ok? E nós temos também a parte dos cursos de faça o PPR. Ah, professor, então eu vou pegar o modelo do professor Torlone e vou fazer o meu PPR. Não. Eu mostro qual é a estrutura de um PPR, onde tem que estar o quê, e nós, como falou outro, conjuntamente, né? Falou nós já é conjuntamente, né? Vamos elaborar um PPR dentro da nossa aula, do nosso curso também do Faça o PPR, são 16 horas. Ok? Porque não adianta você pegar, PPR não é corta e cola. PPR, corta e cola é tiro no pé, é genocídio. Na hora que você escreve o teu modelo, você sabe onde encontrar o quê, onde tem que estar o quê. E o PPR é customizado para a estrutura organizacional da empresa, para os EPRs que têm que ser utilizados. PPR não é genérico. Não, professor, nós queremos um PPR abrangente. Não está querendo dar migué, né? O PPR da Fundacentro fala, deve ser feito, deve ser utilizado. O nosso PPR da nossa empresa, ou do meu cliente, fala, é utilizado, é feito. Porque esse deve não está sendo feito. Ok, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos aí. Um abraço. Estou vendo umas perguntas bem interessantes aqui para a gente responder, viu, Cleiton? Agradeço aí mais uma vez a gentileza e a preocupação da MSA e nesse percalço que nós estamos tendo aí de proporcionar essa oportunidade. Um abraço a todos, muito obrigado. Professor, queria agradecer aí a sua participação. Realmente a gente está recebendo muitas perguntas, né? Bastante perguntas aí, o pessoal está bem interessado com relação ao tema de produção respiratória. Nós vamos responder todas as perguntas aí do pessoal que o pessoal está mandando. Algumas perguntas eu já respondi durante a apresentação, né? A gente já foi respondendo para as pessoas e tem outras perguntas aqui que a gente vai responder. Pelas perguntas a gente vê que o pessoal tem muita dúvida com relação ao PPR, né? Programa de Produção Respiratória. Um detalhe que a gente vai comentar, vai fazer para todos aí, vamos disponibilizar a apresentação, vamos estar mandando para o pessoal a apresentação, né? Muitas perguntas a gente vai estar disponibilizando, vai ser enviado o certificado também de participação, tá? Mesmo aqueles que não participaram do outro treinamento, né, da aula 2 e da primeira, nós vamos mandar o material, pedir para me enviar o e-mail, que aí a gente vai acabar enviando a todos aí, tá? E as perguntas, como eu disse, como a gente estourou muito tempo, a gente não vai conseguir responder as perguntas, mas a gente compilei já, né, copiei as perguntas, já compilei e a gente vai mandar para todos aí as perguntas, todas as perguntas das 4 aulas de uma vez só, tá? Para ninguém perder as perguntas aí, né? Recebi só da aula 1 que eu assisti, da aula 2, não vou mandar todas aí. Ficou melhor assim. E um detalhe, né? Na aula que vem, nós vamos ter uma surpresa aí, vou deixar em suspense aí, quem participa. Tem suspense, né, professor? Todas as aulas aí, desde a primeira, nós vamos ter uma surpresa aí na próxima aula. E aí eu comento, logo no começo eu já comento qual vai ser aí a surpresa aí. Agradecer de novo a presença de todos, o tempo de todos. E agradecer ao professor também a disponibilidade aí. E estamos à disposição de vocês aí para qualquer questionamento aí. Joia? Então, uma coisa, um grande abraço aí. Desculpa, te cortei para variar como sempre, né, Cleiton? Um dia eu vou aprender. Veja o seguinte, pessoal, a nossa próxima webinar é dia 7 agora de maio, tá ok? E depois os cursos, o pessoal da MSA que faz essa divulgação e tudo,
através deles, tá ok? Os materiais vão ser disponibilizados, o bloco todo vai ser disponibilizado após na última apresentação, dia 7 de maio, tá ok? Aí vão ter todas as perguntas, todas as apresentações. Não tem a gravação do áudio, tá? Somente a apresentação, tá, pessoal? Ok? Muito obrigado a vocês, Cleiton, mais uma vez, muito obrigado a você e a MSA. Joia. Então, um grande abraço, pessoal. Até a semana que vem aí. Cleiton, depois me chama aí no particular para falar com você. Com certeza.